Opa! Fala rapaziada, eu sou o Marco, jogador intermediário de Yu-Gi-Oh! Uma das pessoas que frequenta a loja pra jogar também. E hoje tô aqui para falar com vocês um pouco sobre decks. Mais exatamente passar uma decklist simples, claro, sem muitas explicações de efeitos, sobre o deck que eu uso, que é uma variação de Peluguel com Invoked. Ah, bom, tio Paulo e a Tia Gabi estão dando essa oportunidade para o pessoal que joga Yu-Gi-Oh! Falar um pouco mais sobre o Yu-Gi-Oh! Em si, sobre bom, curiosidades, mecânicas, regras, ou até mesmo uma decklist, o que a pessoa souber melhor, né? Então, eu vim aqui falar um pouco sobre o meu deck. Ah, como eu falei, o deck que eu uso é um Invoked pelo Gel. E. Bom, bora pra decklist. Para começar, eu rodo dois Aleister, o monstro principal dos Invoked, para fazer as fusões de Invoked e tudo mais. Como eu falei, eu não vou ser muito detalhista em relação aos efeitos, afinal, a ideia é aqui eu ser relativamente breve, não quero tomar muito tempo de quem estiver assistindo, mas caso uh, alguém que esteja assistindo se interessar por saber como o deck funciona, bom, é só falar com a Gabi e com o Paulo, talvez eles me deem mais uma vez o espaço aqui para explicar um pouco melhor o deck. Bom, eu rodo duas Invocation para poder fazer as fusões do Invoked. Creio que duas já é um número muito bom, não precisa de três. Eu rodo duas Derretimento Mágico para facilitar o combo do Invoked, poder proteger minhas fusões quando elas entram. E da parte de Invoked, é isso. Da parte de Invoked do main deck, é isso que eu rodo. Indo para a parte de Peluguel do deck, eu rodo aqui o core do deck, 3-bit, o esgrimista. Ó, que bichinho lindo. Ele basicamente é o core porque ele é o buscador do deck. Ele é o responsável por buscar outros peluguéis do deck e adicionar eles à mão. Como eu falei, eu não vou explicar certinho o efeito dele, para não me demorar muito, senão eu poderia passar 20, 30 minutos aqui falando sobre o efeito de cada peluguel, porque eles têm efeitos bem interessantes. Mas o que eu vou explicar basicamente é o seguinte: todos os peluguéis de nível baixo, nível menor que 4, eles têm um efeito de invocação, de poder uma vez por turno invocar outro monstro peluguel da mão de forma especial para o campo. E todo peluguel de nível alto, como por exemplo esse próximo cara aqui que a gente vai ver, o Rafale, eles têm um efeito de quando eles entram por invocação especial no campo, baseado no número de monstros peluguéis com nomes diferentes que eu controlo, exceto ele, no caso que está entrando. Mas, como eu falei, não vou meter muito a isso. Eu rodo dois Rafale, ele é basicamente o boss do main deck do Peluguel. É um monstro bem forte, de 1800, ele tem um efeito que te permite escavar cartas do deck e ele tem um efeito que te permite negar a ativação de outros efeitos. Então ele é um monstro muito bom. É um dos melhores do Pelugão. Eu rodo 3 Seal, que ele é, como que eu posso dizer assim, o reciclador do deck de Pelugão. Ele é o cara que vai puxar de volta do cemitério outros monstros de Peluguel que eu acabei usando para talvez fazer o link aqui ou por algum outro motivo. E, como todo Peluguel de nível baixo, ele tem um efeito de invocação dele. Eu rodo duas Whis. A Whis é basicamente a contraparte do Rafale. Ela tem um efeito que faz o jogador que invocou ela ganhar vida. E ela tem um efeito de negação de magia. Magia ou armadilha. Enquanto o Rafale tem a negação de monstros, ela tem a negação de magia ou armadilhas. Eu rodo duas dela porque eu creio que três fica muito pesado. Como
boa parte dos cards do deck. Eu gosto mais de rodar dois de cada. Eu tenho aqui duas Recon. A Recon, ela é, além de ser uma das invocadoras do deck, ela é uma das responsáveis por limpar, abrir caminho para o deck. Ela tem um efeito de destruição de card, além do próprio efeito de invocação, que cada Pelugel de nível baixo tem. Em contraparte à Recon, eu tenho, na verdade, o Dompa. O Dompa, ele tem o mesmo efeito de destruição da Recon, mas enquanto a Recon tem um efeito de destruição de cartas viradas para baixo, o Dompa destrói cartas viradas para cima. Basicamente, como eu falei, eles são os monstros que vão abrir caminho pro deck jogar. Adoro eles, aliás. Acho a arte deles muito linda. Eu tenho dois Bravo. Basicamente, como o nome dele já diz, o lutador de Pelugel. Ele é o cara que vai dar porrada. Além dele ter um efeito de invocar com todo outro Pelugel, ele tem um efeito muito interessante, que ele pode aumentar o ataque de todos os monstros Pelugel quando o outro Pelugel é invocado especialmente, enquanto o jogador controla ele. Então, ele é o que facilita fazer um combo de OTK com os monstros Pelugel. Aqui, passando mais pra frente, eu tenho a Filo. A Filo, ela é basicamente outra recicladora, por assim dizer, porque ela vai ter um efeito para poder invocar monstros Pelugel do cemitério, de volta pro campo, e ela pode invocar monstros Pelugel da mão também. Então, é uma das que eu gosto muito de rodar no deck. Eu acho que ela é um dos melhores monstros que salva muita partida. E eu rodo duas dessa belezinha. Aqui eu rodo um Dina, lutador de Pelugel, o herói de Pelugel, na verdade. Que ele basicamente, quando entra, ele pode banir cards do cemitério do seu oponente. E ele também tem um efeito de Protect. Enquanto ele estiver no campo, nenhum outro monstro Pelugel pode ser atacado a não ser ele. Então primeiro você tem que passar por cima dessa muralha de 2.500 de ataque para poder bater nos outros Pelugéis em campo. É um monstro muito bom, na verdade. Para fechar o core do Pelugel, eu tenho duas perturbação, carinhosamente chamadas de Mayhem. As Mayhem, elas têm um efeito muito simples. Uma vez por turno, você pode ativar uma delas. Ativou, trouxe um Pelugel do cemitério por invocação especial em modo de defesa. Simples. É o que ela faz, é para iniciar combo, para reciclar materiais do cemitério. Bom, padrão. Eu rodo agora, entrando na parte de magias e armadilhas. Eu rodo duas Compulsory, para poder lidar com monstros que seriam mais difíceis para mim lidar, que eu não tenho ataque suficiente ou que não podem ser destruídos por efeitos, para poder mandar de volta para a mão ou para o extra deck do oponente, né? Eu rodo 3 Mystical Space Typhon para poder me livrar de magias e armadilhas complicadas que são um pouco mais difíceis de eu tirar, ou que eu precise tirar no caso, ou por exemplo, o que eu mais costumo usar é para retirar mundo zumbi de campo. O pessoal que joga na loja vai dar uma risadinha quando ouvir isso. Mas ela é uma magia muito boa de rodar. Eu rodo 3 dela. Ajuda bastante o deck, raramente me briga. Passando pra frente, eu rodo um Monster Reborn. Poder trazer alguma coisa de volta do cemitério é sempre bom. De qualquer um dos jogadores, né? Eu rodo um reforço do exército para poder puxar o beat do deck pra mão. E passando agora para a parte de monstros fora dos arquétipos aqui, os monstros que eu rodo como suportes. Eu rodo duas Ash. Creio que todo mundo que joga Yu-Gi-Oh! Sabe para que funciona uma Ash. Já tomou uma dessas na cabeça e ficou muito brabo.
admito. Eu já fiquei assim também. E uma coisa que a galera não vê muito é rodar Lancia no main. Eu rodo Lancia no main porque eu tô acostumado a jogar com bastante gente que joga banindo bastante coisa. Então é a minha forma de poder ter uma sobrevida maior no jogo e poder travar um pouco o cara que tá jogando contra mim, né? E pra fechar aqui o main deck, eu rodo uma Marianne de True Draco Phoenix, que na verdade... Opa, foca, por favor. Foca. Que na verdade eu pretendo rodar duas, mas eu ainda não achei a última. Olha que coisa linda. Ela basicamente é pra caso eu saia muito travado, que eu não tenho como jogar por causa dos monstros vento que eu tenho no deck, que isso no caso entraria mais em um vídeo sobre combos, mas caso eu não consiga jogar por causa de algum deles, eu uso ela pra tentar dar uma desbrecada na mão, né? Agora, passando aqui pro extra. Já começamos com essa carta lindíssima. Fogo. A Justiça de Peluguel. Bom, ele é o Link dos Peluguéis. Ele é um monstro que tu vai sempre focar em ter no campo. Ele é um monstro muito forte, com um efeito de draw muito forte. E que faz um estrago ridículo se conseguir se manter em campo. Apesar do ataque dele não ser tão considerável, né? 2400. O efeito dele é muito bom. Agora, da parte dos Invokeds, eu rodo um Coquiltos, porque, né, eu tenho, porque não rodar. Eu só devo ter usado ele uma vez, então eu não tenho como falar pra vocês exatamente se ele é ou não muito útil. Um Magolânica, porque basicamente é um paredão. Quero ver passar por um bicho de 3k de ataque facilzinho assim nos primeiros turnos. Rodo um Purgatril, porque o Purgatril é aquele monstro pra dar porrada, né? Pra pressionar um pouco o teu adversário que tá jogando na defensiva. E além dele, eu rodo um Raidin para poder atrapalhar um pouco o campo do meu oponente, flipando os monstros dele para baixo. E 3 Mekaba para completar o triozinho da negação, junto com a Wiz e com o Rafale. Basicamente, ter esses três, ter ele, a Wiz e o Rafale no meu campo é o objetivo do deck, para poder travar totalmente o jogo do oponente. Porque ele nega tanto monstro quanto magia ou armadilha. Eu só preciso descartar um card do mesmo tipo. Bom, eu queria falar um pouco mais com você sobre os efeitos, sobre os combos do deck, mas creio que no momento não é a hora. Outra hora talvez eu passe aqui, peço espaço de novo para Tia Gabi e pro Tio Paulo, como eu falei, e comente um pouco mais sobre o deck, se vocês tiverem gostado, claro. Então, vou me despedindo por aqui, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo. Deixem o like. Compartilhem esse vídeo, né? Ajudem o canal da loja a crescer. E se tiverem oportunidade, passem na loja. É um lugar muito legal, tanto para quem quer jogar com os amigos, quanto para quem quer comprar alguma coisa. Produtos de altíssima qualidade. E bom, espero que vocês tenham gostado e é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Falou!